obedecer à lei de Deus ou à lei dos homens? Esta semana eu assisti no noticiário, Jornal Nacional, que lá nos Estados Unidos uma funcionária de um cartório, se recusou a assinar um casamento de 2 homens, por questão da fé dela. E ela foi presa. E aí eu fiquei pensando, né? Porque essa minoria de pessoas que tem perversão dentro do coração deles, eles querem a todo custo que nós engulamos, né? E eles cismaram, porque tem outros cartórios que fazia, mas eles cismaram e queria que ela assinasse, e ela acabou sendo presa por causa dessa lei que fizeram nos Estados Unidos. Aqui no Brasil também tem essa lei. E aí eu falei, vou fazer um vídeo, né? Se nós devemos obedecer à lei dos homens ou à lei de Deus. Meus amigos, meus irmãos, a lei dos homens foi feita para ser obedecida, desde que a lei suprema, a lei divina, não seja violada. Porque o mundo está de mal a pior. E um dos fatores que leva à decadência moral de uma nação, ou à destruição de uma civilização, mesmo de nação, é a questão moral. E Deus deixou as leis dele, né? Deixou a lei dele, deixou a natureza, e só que o ser humano está pervertendo tudo isso aí. E o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, no livro de Atos, né, Atos capítulo 5, versículo 29, ele encontrou uma situação qual eles queriam proibir ele de pregar a palavra. E ele falou, né, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. E assim é nós. Mas eu quero fazer uma leitura para você entender como que o ser humano está caminhando para a autodestruição. E isso é um indício muito claro dos finais dos tempos. Quero fazer a leitura no livro de Salmo, capítulo 2, em diante, para você entender. Nosso país também está debaixo de maldição, porque o nosso país está violando as leis de Deus, fazendo leis que confrontam as leis divinas. Então essa situação não vai melhorar. Eu fiz um vídeo dizendo que nós iríamos sentir saudade de 2014. Está aí para todos verem. Sei que muitas pessoas não acreditam, mas na metade do ano nós já estávamos morrendo de saudade de 2014. E olha que 2014 não foi muito bom. Então nós vamos fazer a leitura e vamos fazer algum comentário para você entender que pé nós estamos, a humanidade. Diz assim, Salmos capítulo 2. Por que se amotinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os turbará. Está vendo, meus amigos, meus irmãos? Deus está vendo isso aí. E interessante que a Rede Globo, né, que é a maior incentivadora do pecado, uma das maiores incentivadoras do pecado da nação brasileira, que apoia o homossexualismo, ela vem pervertendo a nação. E aí ela disse: venceu o amor, mas não é verdade. Vamos ver o que a palavra de Deus fala sobre essa perversão que eles dizem que é amor? Olha o que a palavra de Deus diz. O que é isso? Diz assim, Romanos capítulo 1, versículo 26. Por isso Deus os abandonou a paixões infames. Tá vendo? Não é amor, é paixões infames. Porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E,
Semelhantemente, também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesma a recompensa que convinha ao seu erro. Então isso, meus amigos, meus irmãos, é torpeza que a Bíblia fala. Vai chegar uma época que eles vão tentar proibir este livro. Vai chegar uma época que eles vão fazer de tudo para eliminar esse livro da face da terra. E por que será que está tendo esse sentimento dessas pessoas? No versículo 28. E, como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Então, como esse povo não quer nada com Deus, não quer conhecimento de Deus, é entregue a um sentimento de devassidão, um sentimento torpe, que vai causar a própria destruição e vai levar muita gente com eles. Então nós estamos vivendo numa época em que estão sacudindo as ataduras de Deus, as leis, os freios que Deus deixou para a pessoa não se destruir. Mas eles estão fazendo isso. E a palavra de Deus fala que vai vir destruição à vista. Eu já estou cansado de fazer um vídeo sobre isso. O homossexualismo é abominação. E quem pratica isso aí vai para a perdição, vai para o inferno. Tem muita gente que tem até medo de dizer, mas eu não tenho medo. Vai chegar um tempo que aquele que quiser manter-se firme na palavra vai ser preso, como já está acontecendo. Nós estamos entrando nessa época, mas é melhor você obedecer a Deus do que você viver um pouco de tempo nessa terra e ser preso por toda a eternidade. Então, meus amigos, meus irmãos, eu gostaria que através desse pequeno vídeo você obedecesse muito mais à lei de Deus do que a lei dos homens. A lei dos homens é para ser obedecida, desde que não fira a lei suprema, que é a lei de Deus. Pense sobre isso.